Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Sabe aquela sensação de que você tá assistindo a uma série que não acaba nunca? Que cada temporada fica mais absurda do que a anterior? Pois é. O caso Jeffrey Epstein virou exatamente isso, só que não é ficção da HBO, é vida real. E quanto mais documentos aparecem, mais nomes surgem e mais teorias explodem na internet. Oi pessoal, eu sou a Gil do Sala Precisa e no Expresso de hoje eu vou falar sobre um filme de terror da vida real. Pra quem caiu de paraquedas e não sabe o que tá rolando, que eu acho difícil porque a internet só fala disso, Jeffrey Epstein foi um financista americano acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores, com conexões com políticos, empresários, celebridades e até membros da realeza. Em 2019, ele foi preso novamente e semanas depois morreu dentro de uma cela em Nova York. A causa oficial foi suicídio, mas o mundo inteiro reagiu com uma frase global: Epstein didn't kill himself. Gente, tem muita teoria da conspiração sobre isso, sobre o dia que ele foi suicidado na cadeia. Porque as circunstâncias da morte foram convenientes demais. Câmeras que não funcionaram, guardas que dormiram, entre aspas, um esquema de segurança que misteriosamente falhou, e desde então qualquer novo documento liberado reacende essa teoria da conspiração. Os chamados Epstein Files, que vêm sendo tornados públicos aí gradualmente por decisão judicial, incluem registros de voos de jato particular dele, o famoso Lolita Express, agendas, listas de contatos, trechos de depoimentos ligados ao processo contra Ghislaine Maxwell, sua cúmplice, que foi condenada em 2021 por tráfico de menores. E aqui começa a parte que deixa todo mundo hiperventilando. Nos registros apareceram nomes como o de Donald Trump, que não surpreendeu ninguém, que já teve aí convivência social com Epstein nos anos 90, e o Trump afirmou aí publicamente que rompeu relações com ele muito antes das acusações se tornarem públicas e negou envolvimento em qualquer crime. O nome dele aparecer em registros não significa acusação formal, mas a internet não trabalha com cautela jurídica, né? O nome do Bill Clinton também aparece nos registros. Ele já declarou que esteve com Epstein algumas vezes por motivos institucionais e nega qualquer envolvimento ilícito. Príncipe Andrew foi ainda mais longe, chegou a ser alvo de ação judicial e fez um acordo milionário com uma das denunciantes, embora nunca tenha admitido culpa. Inclusive, quem viu as notícias, ele chegou a ser preso esses dias. Aí entra aí uma nova camada desse caos que também não surpreende ninguém, que é o Elon Musk. O nome dele já foi citado em documentos como tendo sido mencionado por terceiros em contextos relacionados a possíveis interações sociais, mas não há acusação formal nem comprovação de envolvimento criminal. Só que basta um nome aparecer no PDF judicial que o Twitter vira tribunal. E claro, a pergunta que não quer calar: aparecer no documento significa culpa? E aí, pessoal? Fica aí a reflexão para vocês. Documentos judiciais incluem nomes citados por testemunhas, agendas sociais, contatos, convites. O problema é que na era do print, nuance é artigo de luxo. Bom, mas aí vamos atravessar o Atlântico e vir aqui pro Brasil, porque a internet brasileira é um capítulo à parte, né? Surgiram aí boatos envolvendo Silvio Santos, Luciana Gimenez, que teve até que fazer um vídeo se explicando do porquê que o nome dela saiu nesses documentos, e até referências que misturam as famosas pegadinhas do Silvio Santos com a suposta rede do Epstein. Não existe qualquer evidência concreta que ligue essas figuras brasileiras ao caso, mas o algoritmo não precisa de prova, precisa de engajamento. E quando a teoria sobe o nível, aí aparece até Kurt Cobain. Gente, sim, você ouviu certo. Nos cantos mais conspiratórios da internet começou a circular a ideia de que o Kurt Cobain sabia demais e que sua morte teria alguma conexão com redes de poder semelhantes às associadas a Epstein. Não existe evidência factual que sustente essa teoria. Kurt morreu em 1994, alguns anos aí antes das primeiras grandes investigações públicas contra o Jeffrey, mas teorias de conspiração não precisam
precisam de coerência temporal, precisam de uma sensação de revelação secreta. Tem até vídeos no Twitter, né? Quem tem Twitter sabe que é uma rede social um pouco mais assim liberal, que você consegue encontrar um pouco mais de coisas do que na internet normal, a não ser que seja Deep Web. Mas no Twitter tem até um vídeo do Kurt numa entrevista comentando, não falando assim explicitamente Epstein, mas falando de uma menina que tinha sido sequestrada, de casos de sequestro, né, de violações, de tráfico, assim. Será que ele sabia? Será que ele não sabia? E também tudo isso aí, quando tá saindo, né, esses documentos do Jeffrey, também tivemos a notícia aí de uma galera que fez aí quis investigar novamente, né, a morte do Kurt Cobain, todos os arquivos, tudo que tem sobre o caso, chegaram à conclusão de que foi homicídio. A polícia de Seattle manteve a causa da morte como suicídio, né? Eles não vão reabrir o caso, mas eu acredito que realmente foi homicídio. Assim, quem estuda a fundo, quem foi a fundo para ler sobre o caso, que realmente aconteceu, né, sabe que não tinha como ter sido aquela conclusão da polícia de Seattle. Mas enfim, muito coincidência ter saído essa notícia na época desses, né, todos esses documentos aí que estão sendo divulgados na internet do caso Epstein. E não para por aí, né, porque tem gente aí perguntando se o Michael Jackson também sabia de algo. Aqui também não há qualquer prova que vincule o Michael ao caso Epstein. O que existe é um fenômeno clássico da internet, quando uma figura pública já teve controvérsias em vida, o nome vira encaixe perfeito para qualquer narrativa obscura. Eu já vi também a teoria de conspiração da galera falando que as crianças que o Michael Jackson brincava, seria no caso, ele estava querendo proteger essas crianças do tráfico do Epstein. Bom, mas até aí, como eu falei, são teorias de conspiração. E o caso Epstein, ele é muito grave o suficiente por si só, porque a gente está falando de uma rede real de abuso, de vítimas reais, de processos judiciais reais. A Ghislaine Maxwell foi presa, tá presa. Há vítimas que lutaram anos para serem ouvidas. Existe documentação concreta da exploração sexual. Existe poder envolvido, existe proteção sistêmica. Mas quando tudo vira um grande tabuleiro conspiratório global, onde qualquer celebridade pode ser peça do jogo, a gente corre o risco de diluir o que é fato no meio do delírio coletivo. Talvez a pergunta mais desconfortável desse episódio seja: por que essas teorias ganham tanta força? Porque existe uma percepção legítima de impunidade de elites. Porque parece que pessoas muito poderosas sempre escapam. Porque a morte do Epstein dentro de uma prisão de segurança máxima é, no mínimo, escandalosamente incompetente. Quando a confiança nas instituições é baixa, qualquer lacuna vira combustível para narrativa paralela. E a gente precisa separar algumas coisas: os fatos comprovados, suspeitas investigadas e as teorias criadas. É fato que o Epstein comandava um esquema criminoso. É fato que a sua cúmplice, a Ghislaine Maxwell, foi condenada. É fato que nomes poderosos aparecem em registros sociais. É fato que aparecer não significa condenação. E é fato que a morte dele alimentou desconfiança global. Sabe o que mais me inquieta? Não é só quem estava ou não nesses registros, é como o caso revela a fragilidade das estruturas que deveriam proteger as vítimas. Como que alguém consegue operar por décadas, gente, décadas, um esquema tão grande? E ele era uma pessoa conhecida, ele era uma pessoa fotografada, frequentava círculos altíssimos. Como que isso passou despercebido? Talvez o verdadeiro ponto não seja quem sabia, mas quem ignorou. Gente, Leonardo DiCaprio já esteve lá na ilha do Epstein. Inclusive o filme Pisque Duas Vezes, né? Quem assistiu aí, hoje em dia também tem essa teoria de conspiração que faz referência à ilha do Epstein. Será mesmo? Faz sentido, não é? Só que assim, eu não quero alimentar a paranoia de teoria da conspiração, apesar que eu amo, tá? Eu quero provocar uma reflexão pra você que tá me ouvindo. Quando tudo parece uma conspiração, a gente perde o foco do que é real. Quando a gente perde o foco, quem sofre são as vítimas, que precisam de justiça, não de roteiros de filme. E como a internet não para, as pessoas são muito criativas, mas essa gente faz muito sentido. A internet vem comparando aí nas últimas semanas a máscara usada pelo vilão do filme O Telefone Preto. Pra quem já assistiu, né, com o Ethan Hawke, muito bom o filme, teve o segundo no ano passado. Mas a máscara usada pelo Ethan Hawke é parecida com o rosto do Jeffrey Epstein. E isso virou assunto aí de discussões online em matérias de entretenimento. No Telefone Preto, o antagonista é conhecido como The Grabber, ou sequestrador
sequestrador, usa uma máscara assustadora que foi criada especialmente para o filme, pelo diretor Scott Derrickson e pelo time de produção. Ela não está no livro original que o filme é baseado e foi pensado para deixar o personagem icônico e perturbador no cinema. Mas aqui entra a discussão. Algumas pessoas no Twitter, em fóruns, comentaram que ao olhar de perto, a forma do queixo, do sorriso ou da expressão da máscara em si lembraria o rosto de Epstein. E como o filme fala de um sequestrador de crianças e o caso Epstein envolve crimes sexuais contra menores, isso disparou especulações e piadas sobre coincidência ou mensagem subliminar. Importante, não existe nenhuma declaração oficial dos cineastas ou envolvidos dizendo que o vilão ou a máscara foram inspirados em Epstein, e óbvio que eles também não falariam. O criador do filme disse que a inspiração principal foi o conto original e que as máscaras foram construídas para funcionar visualmente no contexto da história, sem relação direta com pessoas reais. E como eu falei, as notícias do caso Epstein não param, porque há semanas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou um lote gigantesco de documentos, que foram esses que estão sendo liberados aos poucos, cerca de 3,5 milhões de páginas, 2.000 vídeos e 180.000 imagens relacionadas ao caso Epstein, cumprindo a exigência da lei que obriga essa divulgação. Inclui e-mails, registros de voos, anexos bancários e aquela montanha de material que a maioria de nós só consegue acessar quando vira notícia. E à medida que esses arquivos vão caindo na esfera pública, o impacto está escapando do mundo dos boatos. Várias figuras poderosas já sentem repercussões disso no plano real. Como eu falei, o príncipe Andrew, sim, o irmão do rei britânico, foi preso agora, em fevereiro de 2026, sob a suspeita de má conduta no cargo público, com base em evidências que as autoridades britânicas dizem ter encontrado nesses arquivos. E não é só isso, porque os ministros do governo do Reino Unido estão considerando até mudar a lei para removê-lo da linha de sucessão ao trono, uma medida aí sem precedentes dependendo do que a investigação mostrar. E também saiu outra informação aí que pega muita gente de surpresa, pois no sudoeste dos Estados Unidos, no estado do Novo México, autoridades locais abriram investigação sobre possíveis corpos enterrados perto do rancho que pertenceu a Epstein. Trata-se aí de uma denúncia baseada em um e-mail que surgiu nos arquivos, embora a investigação esteja apenas começando, virou um dos focos mais perturbadores da cobertura nos últimos dias. Bom, o que está acontecendo agora, né, desde que estão saindo esses documentos, é mais do que uma avalanche de PDFs, é uma reação institucional e política. Prisões, investigações, renúncias, respostas públicas, críticas internacionais e até questões sobre como instituições financeiras e governos lidaram com pessoas como Epstein no passado. Por que será que Justin Bieber é doido hoje em dia desse jeito? Tem a teoria da conspiração também, de que ele sabia muita coisa e ele acabou endoidando. Será mesmo? Faz sentido? Faz sentido, gente. Tudo que sair agora, pra mim, faz sentido ter relação com o Epstein. É praticamente como se todo mundo soubesse e simplesmente ignorasse. Mas me conta aí, você acha que ainda tem muita coisa pra vir à tona? Ou estamos assistindo a maior máquina de teoria da conspiração dos últimos tempos? Porque uma coisa é certa, essa história ainda não saiu do ar. E a próxima temporada pode estar sendo escrita agora. Inclusive, quem tem curiosidade para saber um pouco também mais sobre esse caso, além, né, de você dar um Google, já vai saber muita coisa, mas tem um documentário da Netflix também, que chama Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, que investiga aí como esse predador sexual, que ele também é chamado assim, usou dinheiro e poder para cometer os seus crimes. É um documentário de 2020, acho que vale muito a pena assistir, quem também tá curiosa sobre esse caso. E é isso, gente, como eu falei, hoje foi um episódio sobre um filme de terror da vida real, não é baseado em fatos reais, é fatos reais, aconteceu e agora tudo está vindo à tona e a gente vai descobrindo cada dia uma coisa nova, inclusive que ele tem um CPF ativo aqui no Brasil, gente, esse cara tá no mundo todo. Espero que tenham gostado desse episódio, eu sei que é um tema um pouco pesado, eu quis passar aqui pra vocês algumas informações, mas não tão aprofundado, porque como eu falei, realmente é assim, se vocês verem os documentos, se vocês pesquisarem, saberem mais a fundo do caso, o quão absurdo, horrível e pesado é esse caso. Então eu quis deixar também de uma forma mais informativa pra vocês e caso se interessem, como eu falei, tem o Google, tem o grupo MK Ultra no Facebook, temos o Twitter e é isso, cada dia saindo uma informação nova sobre esse caso que, como eu falei, ainda não saiu do ar. Eu acredito que tem muitas camadas ainda sobre esse caso. Espero que tenham gostado do Expresso de hoje.
hoje e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!